Salve, salve, torcida vascaína, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco aí com as novidades, notícias do Vascão. Jornalista crava que Alexandre Matos está negociando aí mais a fundo a contratação do Gustavo Scarpa. Ele quer que o Gustavo Scarpa seja o primeiro grande reforço dele no Vasco. Vamos falar desse assunto, vamos falar dessa possibilidade de chegada do Scarpa. Vamos trazer também novidades quanto ao Júnior Alonso. Também o interesse do Atlético Mineiro no Gabriel Peck, jogadores que podem renovar e um que está deixando o Vasco. Tudo isso e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar o vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito e ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Ficar sempre bem informado com as novidades e notícias do Vascão. Um dos vários jogadores do elenco do Vasco em fim de contrato, o zagueiro Robson Bambu, não ficará no Vasco em 2024. O jogador estava emprestado pelo Nice da França ao Vasco até dezembro desse ano e o zagueiro não atingiu a meta estipulada no seu contrato, que obrigaria o Vasco a comprá-lo definitivamente. Ao acertar o empréstimo em janeiro, o Vasco estipulou que caso Robson Bambu disputasse 1000 minutos na temporada, o equivalente a 22 partidas completas, o jogador seria comprado em definitivo. O valor previsto no contrato era aproximadamente 2 milhões de euros, um pouco mais de 10 milhões e 700 mil reais. Agora você para pensar, mano, se o Robson Bambu jogasse esses 22 jogos, o Vasco teria que pagar mais de 10 milhões de reais ao Nice da França para ficar em definitivo com um jogador horroroso. Esse foi o tipo de contrato que o Paulo Brax fez com o clube francês e também com o próprio jogador, cara. Isso é um absurdo. E ainda teve gente que ainda achou ruim a saída do Paulo Brax do Vasco. Não tinha a mínima condição o Paulo Brax continuar trabalhando no futebol do Vasco. Quando você olha a fundo, você olha os contratos de jogadores e contratos que ele pretendia fazer com jogadores que poderiam vir para o Vasco, você para analisar o que esse cara estava fazendo dentro do Vasco. Não faz sentido algum o Paulo Brax ter trabalhado no Vasco e menos ainda se ele tivesse continuado no nosso clube. O cara queria trazer o Wellington Silva pro Vasco, cara. A gente falou isso aqui no canal. Um absurdo, né, velho? Um absurdo. E se o Robson Bambu joga 22 jogos, o Vasco iria pagar mais de 10 milhões de reais para contratar o jogador em definitivo. Ele iria ter um contrato enorme com o Vasco, um contrato de muitos anos com o nosso clube e, além do Vasco, jogar dinheiro no lixo. E vale ressaltar que a meta não ficou tão longe de ser atingida. O Robson disputou 21 jogos pelo Vasco, 19 deles sendo como titular, foram mais de 1.500 minutos em campo. Ele foi pouco aproveitado aí no Campeonato Carioca por causa de uma lesão. Se ele tivesse sido um pouco mais aproveitado pelo técnico Maurício Barbieri, ele teria sido comprado em definitivo pelo Vasco agora no final desse ano. É um absurdo esse tipo de contrato que foi feito aí pelo Paulo Brax. O Robson meio que encabeça a barca do Vasco, que já também tem jogadores como Sebastião Ferreira e Alex Teixeira. Outros 9 jogadores do atual elenco têm contrato somente até dezembro desse ano. A decisão, na maioria dos casos, passará pelo diretor Alexandre Matos, que assumiu o futebol nessa semana. Já emendando aí mais informações de jogadores que podem renovar com o Vasco, de acordo com a Rádio Itatiaia, o Ramon Dias deu aval e o Vasco deverá renovar com o zagueiro Maicon por mais um ano. O jogador que assumiu a titularidade do Vasco aí na reta final do Campeonato Brasileiro, caiu nas graças do torcedor vascaíno pela entrega, pela raça e, claro, ajudando bastante o Vasco ali na defesa. O jogador merece sim permanecer no Vasco. Dentro do próprio Vasco ele viveu uma linda história, esteve a um passo de sair do nosso clube e ele conseguiu conquistar uma condição que ele não tinha no Vasco, uma condição de titular, de ser um jogador até mesmo imprescindível na zaga do Vasco. Conquistou a vaga, tirou o Léo Pelé do time titular e mereceu sim ser titular em vários jogos do Vasco e nada mais justo do que ele renovar o seu contrato para a próxima temporada. Desejamos aí sorte ao Maicon, que no próximo ano ele jogue mais do que apresentou nesse ano também. Uma outra situação aí envolvendo renovação de contrato é o do goleiro Ivan. O Vasco já estuda uma possibilidade de contratar o jogador em definitivo, o jogador que pertence ao Corinthians. O Vasco terá que pagar cerca de 15 milhões de reais se quiser ficar em definitivo com o goleiro para ser ali meio que a sombra do Léo Jardim. O Vasco trata como de suma importância ter 2 goleiros que atuem em alto nível para ter uma boa competitividade entre ambos. Torcemos aí para que o Ivan fique no Vasco, mesmo sendo reserva, é um pesar para o jogador, mas torcemos aí para que ele continue no Vasco, já que isso também vai melhorar a competitividade, como eu acabei de falar, do nosso time. E o Léo Jardim não vai baixar o nível e vai continuar atuando em alto nível, como foi aí também nesse Campeonato Brasileiro. Deixa aí nos comentários se você renovaria os contratos do zagueiro Maicon e também do goleiro Ivan. Vale ressaltar que o Vasco tem uma dívida com o Corinthians referente aí ao lateral esquerdo Lucas Piton. A dívida é cerca de 16 milhões e 200 mil reais. Vamos ver se o Corinthians vai topar negociar o Ivan com o Vasco.
Bom, agora vamos dar um girão nas notícias. A pré-temporada do Vasco pode acontecer na Argentina. O técnico Ramon Dias teria sugerido à diretoria do Vasco para que o nosso time fizesse uma pré-temporada ou na Argentina ou nos Estados Unidos. As informações aí são do All Sport. Dias atrás a gente trouxe essa informação aqui, que o Ramon Dias teria pedido à diretoria para o Vasco fazer a pré-temporada lá nos Estados Unidos. Eu acho uma ótima ideia, já que os jogadores irão se preparar em um centro de treinamento talvez um pouco mais avançado, com certeza, com uma tecnologia muito maior, isso se for para os Estados Unidos. Na Argentina eu acho que não tem tanta diferença dos clubes aqui do Brasil, eu acho que aqui no Brasil a tecnologia é muito maior do que dos clubes lá da Argentina. Além do Palmeiras, o Atlético Mineiro também sondou o atacante Gabriel Peck. De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, para sair do Vasco o atacante terá que sair por um valor muito alto, já que é um jogador bem avaliado pela CSS Partners e ele é um dos jogadores mais valiosos do elenco vascaíno atualmente. Vale sempre lembrar que o Vasco recusou uma proposta de 32 milhões de reais do Nantes da França no meio do ano aí pelo Gabriel Peck. O jogador continuou no Vasco e caso o Atlético Mineiro ou o Palmeiras intensifique, terá que pagar um valor superior a esse que o Vasco negou aí do Nantes, já que o Gabriel Peck se valorizou muito nessa reta final do Campeonato Brasileiro e, na minha opinião, o Vasco só deve começar a topar vender o jogador acima de 50 milhões de reais. Deixe aí nos comentários o que você acha desses dois clubes interessados no Palmeiras. O Atlético é mais um time interessado no Gabriel Peck. Por falar em Atlético, o Vasco segue aí negociando a contratação do ex-jogador do Galo, Júnior Alonso, jogador que está atualmente no Krasnodar da Rússia. O jogador é o primeiro alvo do Vasco aí na gestão do Alexandre Matos, com quem ele já trabalhou lá no próprio Atlético Mineiro. Júnior Alonso anteriormente teria sido uma indicação do técnico Maurício Barbieri, que foi aprovado pelo departamento de scout e pelo diretor Paulo Brax. No entanto, na época, a CSS Partners vetou a contratação do paraguaio devido à idade. O jogador completou 30 anos em fevereiro e com o veto o Vasco acabou acertando aí com o Léo Pelé, que era também um jogador canhoto que atuava aí pelo lado esquerdo e estava no São Paulo. O Júnior Alonso não foi o único jogador vetado pela empresa devido à idade. Além dele, o atacante Eduardo Sacha, que se destacou muito com a camisa do Red Bull Bragantino, também foi outro caso negado pela empresa. Porém, o fato do Júnior Alonso estar novamente na mira do Vasco mostra que a SAF mudou a sua postura e que a CSS Partners aceita contratar o jogador. Para ressaltar que a empresa ainda vê com bons olhos as contratações de jovens talentos para serem desenvolvidos, para dar um retorno esportivo e financeiro ao clube. No entanto, hoje há o entendimento da necessidade de mesclar e ter atletas experientes no elenco. Esse é um dos critérios aí para a possível contratação do Júnior Alonso, de acordo aí com o Globoesporte.com. O Alexandre Matos gosta muito desse jogador, já iniciou as conversas e muito possivelmente o Vasco deverá pagar 8 milhões de reais para contratar em definitivo o Júnior Alonso, que apesar de ser titular no Krasnodar, ele quer sair do clube russo. Outra situação de um jogador importante que pode vir para o Vasco é o do Gustavo Scarpa. De acordo com o jornalista Cosme Rimoli, lá do R7, o Vasco entrou na concorrência aí com o Atlético Mineiro, Internacional, Bahia e entre vários outros clubes para contratar o Gustavo Scarpa. De acordo com esse jornalista, o Alexandre Matos quer que sua primeira contratação no Vasco seja uma contratação de impacto e o nome aí do Gustavo Scarpa é o nome preferido aí para vir jogar no Vasco. Torcemos para que aconteça essa negociação, mas fato é que é uma negociação muito complicada. Nottingham Forest, lá da Inglaterra, clube que detém os direitos do jogador, pede cerca de 4 milhões de euros, um pouco mais de 20 milhões ou um pouco menos de 20 milhões, dependendo da cotação do euro. O clube inglês está muito insatisfeito com o rendimento do jogador, tanto no próprio Nottingham Forest e também lá no Olympiacos da Grécia. O jogador fez pouquíssimos jogos nessa temporada, foram apenas 11 jogos disputados com o clube grego, somando Campeonato Grego e também Liga Europa. O jogador não fez nenhum golzinho e sequer deu uma assistência para algum companheiro fazer gols lá no Campeonato Grego. Anteriormente, no Nottingham Forest, o jogador fez 10 partidas com o clube inglês, não fez nenhum gol e também não deu nenhuma assistência. Jogador que não teve a regularidade que ele teve no Palmeiras jogando lá na Europa. Aqui no Palmeiras ele deitou, fez muitos gols, deu muitas assistências e o que levou ele a ser vendido para um clube da Premier League. É um jogador de 29 anos, já está com a idade aí que ele está na fase de decidir o que ele quer, se ele quer ganhar dinheiro, talvez indo jogar na China, na Arábia, nos Estados Unidos, ou se ele quer ainda manter a competitividade, talvez retornando ao futebol brasileiro, já que eu acredito que na Europa ele não terá mais espaço, porque ele foi muito mal em 2 clubes, acho muito pouco provável que algum outro clube europeu vai dar mais uma oportunidade ao Gustavo Scarpa, apesar dessa ser a vontade do jogador, continuar atuando no futebol do exterior e principalmente na Europa. Deixa aí nos comentários o que você acha da possibilidade aí do Gustavo Scarpa vir para o Vasco. Como disse esse jornalista, o Alexandre Matos trata a contratação do Gustavo Scarpa como essencial para ser a primeira contratação de impacto dele como diretor executivo do Vasco. Para fechar o nosso mercado da bola aí do Vasco, tivemos uma novidade envolvendo o atacante Bruno Rodrigues. O Vasco teria entrado na disputa aí com o Internacional e outros clubes
para contratar esse jogador. O jogador que está de saída do Cruzeiro, foi um dos poucos destaques da Raposa no Campeonato Brasileiro. Sem dúvida nenhuma, foi o melhor jogador disparado do Cruzeiro. É um jogador interessante, na minha opinião, para compor elenco, sem estar titular. É um jogador que rabisca muito, tem habilidade, também faz gols. É um jogador muito interessante, bastante esforçado. Ele é mais esforçado do que técnico, mas, na minha opinião, seria um bom nome para compor o elenco do Vasco, dependendo dos valores que o Vasco talvez pagar por esse atleta. Mas até agora são somente especulações. O Internacional hoje é o time que está à frente para contratar o Bruno Rodrigues. Há informações que ele também tem uma proposta milionária, não foi revelado o clube, e certamente no Cruzeiro ele não ficará. E o Vasco aí é um time que está interessado também no jogador. Deixa aí nos comentários o que você acha do nome do Bruno Rodrigues. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Assim que tiver mais novidades, já sabe, né? Vamos trazer vídeos aqui no canal. Por isso que é importante você se inscrever e ativar o sininho. Tamo junto e é nóis!